Aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa, né? Coisa boa é nós estarmos na presença do Senhor. Nesse momento eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração e para o meu também. Porque quando falamos do amor de Deus, pregamos a palavra de Deus, ela corta tanto para a direita quanto para a esquerda. Aleluia, Senhor. Eu quero deixar aqui a parábola do filho pródigo, que se encontra Lucas 15, 11, que diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, gastando tudo que tinha. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ou seja, cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse é o filho. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia, Jesus. Eu quero falar para você de um jovem que resolveu sair da sua casa, que resolveu sair debaixo da cobertura do pai, que resolveu abandonar o seu lar, um lar seguro, um lar de amor, um lar onde ele tinha toda a atenção, por causa de um momento bobo, por causa de um financeiro, porque ele achava que lá fora estava melhor do que dentro da casa do pai, do que junto com o pai, com a família que ele tinha. Só que ele se enganou, como muitos se enganam. Ele se enganou. O pai lhe dividiu tudo que tinha, o que cabia a ele, o pai deu a ele a herança, e ele foi ali para outro país, e ali ele gastou tudo quanto tinha. Ali ele passou a consumir tudo que ele tinha. Nada dura para sempre, querido. Nada dura para sempre. Como agora foi pregado, né? Logo, logo essa terra vai pegar fogo, e tudo que se tem nessa terra vai ficar. Você não leva nada. O que você vai levar é somente um compromisso que você assumir com Deus, porque você vai ter o que apresentar para Ele. Esse jovem, ele começou a passar fome, ele começou a passar necessidade, ele não tinha onde ficar, ele não tinha onde comer, ele não tinha onde se alimentar. E ali ele procurou um lugar, e ali ele achou um emprego para apacentar porcos. A fome era muito grande, ele desejava comer as comidas dos porcos. É isso mesmo, ele tinha fome, ele tinha vontade de se alimentar do que os porcos comiam.
E ele disse, bateu o arrependimento: irei para casa, voltarei para o meu pai, me arrependerei, pai, pequei contra ti, contra o céu. E ele se arrependeu, e ele quis voltar. Quero dizer para você que não é tarde. Não é tarde, enquanto tem vida, não é tarde de nos arrependermos e voltarmos para a casa do Pai, voltarmos para a presença do Senhor. O Senhor está de braços abertos. Esse pai, quando avistou o filho, no momento que ele viu que o filho estava voltando, ele se alegrou, o coração dele se alegrou, e ele chamou os seus empregados e mandou trazer-lhe roupas novas, mandou trazer e colocar um anel no seu dedo, mandou fazer ali a melhor comida para receber o seu filho. O pai está de braços abertos te esperando. Às vezes deixamos Jesus por um momento fútil, por um momento bobo, por algo que não tem nada a ver conosco. Mas ficamos magoados porque ainda estamos nessa carne, vivemos nessa terra, e acabamos deixando Jesus por nada. Sabe por quê, querido? Por nada. Porque a palavra de Deus vem falar que a salvação ela é individual. Nós saímos às vezes da presença do Senhor porque ficamos com raiva, ficamos chateados e não queremos mais caminhar. E eu pergunto para você, e você responde para você mesmo: o que foi que Jesus te fez para te sair da casa do Pai? O que foi que Jesus te fez? O que foi que o Pai fez para te largar Ele? Para te largar a mão dele? Porque tu largou a mão dele, mas Ele não largou a tua. Ele não largou a tua. Quando Ele usa alguém para falar do amor dele para ti, é porque Ele está te chamando. Quando Ele usa alguém para te dar um folheto, Ele está dizendo: volta para casa, porque eu quero mudar a tua história. Volta para casa porque eu quero te tratar. Volta para casa porque eu quero te curar. Volta para casa porque eu quero te dar uma vida nova. Eu quero colocar um anel no teu dedo. Eu quero voltar a te chamar de filha. Porque você largou o que é mais precioso. A coroa. A coroa. Você largou a mão dele, mas ele não largou a tua. Não se esqueça, a mão dele ainda está te segurando. Se tu ainda tem vida nessa terra, é porque ele está te guardando. Aleluia, Jesus. Mas não para por aí. Ele voltou para casa. O pai recebeu com maior amor e carinho. Trocou as suas vestes. Jesus quer trocar as tuas vestes por vestimenta nova, vestes reais. Você é princesa, você é príncipe. E o Senhor diz, a sua palavra diz, que Ele trocou as suas vestes, que Ele colocou um anel no dedo. Mas Satanás, ele nunca contente e feliz quando tu começa a se dar bem, que Deus começa a te abençoar, que Deus começa a te exaltar, que Deus começa a te abrir porta. Ele vai sempre levantar alguém para te afastar da presença dEle. Quando você está crescendo espiritualmente, Ele tenta te derrubar de todas as formas. Mas quando se está em oração e vigilância, ele não consegue. O filho mais velho, quando viu o pai fazer por ele, pelo filho mais novo, pelo seu irmão, ele se revoltou. Ele disse: eu estou há tanto tempo contigo. Ou seja, eu estou há muito tempo contigo. Eu não vejo o senhor fazer um jantar para mim. Eu não vejo o senhor fazer um banquete para mim. Vai ter sempre alguém reclamando do que Deus está te dando. Vai ter sempre alguém querendo o que você tem. Vai ter sempre alguém querendo te entristecer, te ferir, te magoar, te machucar, para te afastar da presença dEle. Mas cabe a você dar um chute na cara do cão e dizer: Senhor, eu vou voltar para a tua casa. Senhor, eu vou retomar minha vida contigo. Eu vou me arrepender, como está escrito em Apocalipse: arrepende da onde tu caíste e volta. Eu vou me arrepender da onde eu caí, Senhor, e eu vou voltar, porque o Senhor tem uma vida nova para mim. O Senhor tem uma coroa. O Senhor tem uma vida no céu. Eu tenho, Senhor Jesus, vida eterna contigo. Se eu me arrepender, se eu fizer como esse filho, me arrepender e voltar para a tua casa. O Senhor diz para você hoje: volta enquanto é tempo. Volta, porque eu estou de braços abertos te esperando. Volta, porque há um grande livramento de Deus para a tua vida. Volta, porque eu estou aqui te chamando.
Tu tem ouvido eu te chamar, tu tem escutado eu falar contigo. Eu tenho usado pessoas, eu tenho feito tudo para que você volte. E você tem se distanciado cada vez mais. Mas o Senhor te ama. Ele quer mudar a tua história. O maior culpado de nós continuarmos estagnados é nós mesmos, quando impedimos o agir de Deus na nossa vida, quando ignoramos a presença, quando ignoramos o chamado, quando dizemos não quero ouvir. Eu já ouvi muito isso. Os crentes são tudo falso. Tem muita gente que fala isso, mas eu quero te dizer que todo ser humano falha nessa terra, porque ainda vivemos em carne. Jesus, ele se fez carne, diz a palavra dele. A palavra do Senhor diz que ele se fez carne. Sabe por quê? Para que você não diga, Jesus era Jesus. Jesus era Jesus, por isso que ele não pecou. Mentira de Satanás. Isso é mentira que o inimigo está lançando na tua mente. Jesus, ele não pecou, ele não tem pecado. Mas sabe por quê que ele se fez carne? Para dizer para você, olha filha, olha filho, eu venci o pecado. E se eu venci, você também pode vencer. Eu passei por situações dolorosas. Nem eu, nem você passamos a situação que Jesus passou e nem vamos passar. O que nós temos é um fardo leve e suave, porque o pesado ele pegou. Mas eu te digo hoje, volta enquanto é tempo. Volta enquanto dá. Volta enquanto o céu ainda não abriu para vir buscar a sua noiva. Enquanto Jesus ainda não mandou buscar a sua noiva, ainda não veio buscar a igreja. Vai ter dia que você vai procurar a igreja de Jesus Cristo, você não vai mais encontrar. O Espírito Santo hoje ainda está aqui, nos consolando, nos abraçando. Mas vai ter um dia que ele não vai mais estar. E eu pergunto para você, responda para você mesmo: será que vale a pena você ser condenado ao inferno eternamente? Por causa de um momento bobo? Por causa de alguém que te machucou e te feriu? Será que vale a pena você sofrer eternamente, condenar a tua alma? Não vale a pena, querido. Porque quando se você não se voltar e chegar naquele lugar, de lá você não sai nunca mais. De lá você não sai nunca mais. Ainda há tempo. Você ainda tem fôlego de vida. Você ainda tem pernas para andar. Você ainda tem boca para falar. Você ainda tem seus braços para levantar e clamar a Deus. Ainda tem fôlego de vida em você. Ainda tem vida aí. Então volta. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteça. Volta para Jesus enquanto dá. Volta para Jesus enquanto você pode. Essa palavra eu quero deixar para você hoje. Amém? E eu digo para você, Jesus está aqui, de braços abertos te esperando. Cabe você tomar essa decisão. Vamos louvar o Senhor? Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado, exaltado seja a tua presença, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor enquanto você pode. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por toda a minha vida, aleluia, por toda a minha vida eu quero te adorar. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Aleluia, Senhor, é mais doce do que o mel e me tira dessa cova e me leva até o céu.
Aleluia, Senhor. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas o Senhor te livrou. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Aleluia. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudos para os que nele crê. Olha o Senhor, Ele tem cuidado de ti, Ele tem te guardado, mas até o Senhor tem o seu limite, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, atento para tudo nesse céu e baixo nessa terra. Vai ter um dia que a porta da graça vai se fechar. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra